Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. E mais uma vez clamamos para que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos trazendo a compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, Pai, nessa noite. Que possamos sair daqui edificados por Ti mesmo. Fala conosco, Senhor. Se o Senhor não trouxer as nossas mentes à compreensão da Tua Palavra, Pai, nós nunca conseguiríamos compreender. E por isso clamamos ao Senhor, clamamos por Teu auxílio nessa noite. Que o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que nós ainda faremos para o Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da pregação da palavra. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, versos 4 até o verso 8. Lucas, capítulo 8. Versos 4 a 8. A palavra do Senhor nos diz: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós iniciamos pela manhã o estudo dessa mensagem da parábola do semeador. Nós vimos que Jesus estava rodeado de uma grande multidão que afluíam das suas cidades para ouvir a mensagem que Jesus pregava acerca do reino de Deus e também para ver os milagres e prodígios que Jesus fazia. Jesus multiplicava alimentos, fazia milagres, curava pessoas e as pessoas estavam interessadas em ver isso. E Jesus, vendo aquela multidão, ele, para não ser comprimido por aquela multidão, ele entra no barco, está ali na beira do mar da Galileia, ele recua um pouco com o barco e usa as colinas que cercavam ali as margens do mar da Galileia, e ali se criou uma espécie de um anfiteatro onde Jesus podia pregar e toda aquela multidão podia ouvir a sua voz. E Jesus, ele conta essa parábola do semeador. Jesus, ele sendo Deus, ele sonda as mentes e os corações de toda aquela multidão que estava ali presente para ouvir a sua mensagem. Jesus sabia que aquela mensagem que ele estava pregando iria surtir efeitos diferentes no coração de cada pessoa que ali estava. Jesus sabia que toda aquela multidão que estava ali para vê-lo, para ouvi-lo, ele sabia que as pessoas iriam ouvir a sua mensagem, mas aquela mensagem que estava sendo propagada não iria surtir efeito na vida de todos. E Jesus conta esta parábola, e ele fala por parábola para que a maioria das pessoas não entendessem aquilo que ele queria dizer. Mas nós falamos que Jesus usa uma parábola que era comum àquele povo que estava ouvindo. Os ouvintes tinham muita afinidade com o tema que Jesus estava falando. Naquele tempo, a comunidade era ali totalmente agrícola. Então, Jesus usa a parábola de um semeador. E a maioria daquelas pessoas faziam o que Jesus contou nessa parábola. E talvez para alguns Jesus estava dando uma aula ali, de agronomia, como era que plantava, mas não era nada disso. Existia uma mensagem mais profunda por trás daquela parábola que o Senhor Jesus estava contando. E o Senhor Jesus só revela para os seus discípulos depois, porque nem eles mesmos compreenderam. E nós falamos que Jesus chamou a atenção deles, dizendo: vocês não compreendem esta mensagem, como vocês compreenderão as demais?
Então nós vemos que esta parábola, apesar de simples, ela tem uma mensagem muito importante para cada um de nós até os dias de hoje. O Senhor Jesus, ao terminar, no verso 8, no final diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está chamando a atenção sobre esta mensagem que ele estava ensinando ali para o povo. E todos nós que aqui estamos precisamos nos achegar diante de Deus, continuar com o nosso coração cheio de fé, buscando do Senhor que Ele nos traga a compreensão mais profunda dessa mensagem. Nós precisamos entender além da superfície da história que foi contada. E é isso que nós vamos continuar aqui nessa noite. Nós falamos, primeiro, Jesus contou, e nós falamos isso pela manhã, que o semeador sai a semear, ele lança a semente, e uma parte das sementes caiu num solo que era, a palavra diz que caiu num solo à beira do caminho. Era um solo que era compactado, era um solo duro. Esse solo à beira do caminho era o caminho por onde os semeadores passavam. E de tanto eles passarem por aquele caminho, que acabavam delimitando os campos onde eles tinham que semear, aquele solo ficava compactado e com o sol muito forte daquela região, que sugava a umidade do solo, aquele solo ficava duro como um concreto. E a semente que era lançada e caía naquele lugar, ela não tinha como germinar. E nós falamos aqui pela manhã também, que o Senhor Jesus explica que a semente, ela é a palavra de Deus. E cada tipo de solo que Jesus vai contando e mostrando para aquelas pessoas, retrata o coração dos ouvintes que estavam ali e também retrata muito do nosso coração. E Jesus vai mostrar em que, onde cada semente cai, aquilo que acontece com ela. Aquelas sementes que caíram no solo à beira do caminho, nós falamos que aqueles corações eram corações que resistiam à chamada do Evangelho. Eram corações duros, corações resistentes, que ouvem a mensagem, mas a mensagem não surte efeito nenhum na vida daquelas pessoas. E aí o diabo vem e rouba a palavra que a pessoa ouviu, e a palavra não faz nenhum efeito na vida da pessoa. Frisamos também que a culpa não é do diabo por isso, a pessoa tem culpa disso. A semente não conseguiu germinar porque o coração dessa pessoa está sendo endurecido, está sendo compactado, em outra linguagem, por causa dos seus pecados, por causa da incredulidade. E o coração dessa pessoa tem se tornado duro e resistente à palavra de Deus, e o diabo vem e rouba. E é isso que o diabo deseja fazer. Muito mais do que roubar nossa saúde, nossos bens materiais, ele deseja roubar a palavra de Deus que é lançada no nosso coração. Porque se a palavra de Deus cair num coração e essa semente germinar, essa pessoa será liberta de uma vez por todas do domínio de Satanás. Essa pessoa será salva, os olhos dela se abrirão, todas as cadeias serão quebradas. E Satanás não deseja isso. E por isso ele vem e rouba a mensagem. Nós falamos também pela manhã de um outro solo que a semente caiu. Era o solo superficial, um solo rochoso. Existia até uma pequena camada de solo, mas por baixo existiam pedras. E quando a planta logo começava a crescer, assim como ela cresceu rápido, ela também morria rápido. Porque quando as raízes queriam se aprofundar para sugar os nutrientes do solo, ela encontrava a rocha e não conseguia se aprofundar. E quando o sol saía, queimava aquela planta e logo ela morria. E nós falamos que esse tipo de solo representa um coração impulsivo. São pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e naquele impulso se alegra com o que ouviu e diz que quer servir ao Senhor e quer se batizar logo e começa a trabalhar na igreja e fica muito alegre com aquilo que tem ouvido, mas quando o sol da provação se levanta, quando as pessoas começam a conhecer o preço que nós precisamos pagar por amor de Cristo, essas pessoas não permanecem, porque elas são superficiais. Elas não conseguem criar raízes no Evangelho e logo elas se desviam, assim diz a palavra de Deus. E talvez todos nós conheçamos pessoas assim, que um dia estiveram na casa do Senhor, ouviram a mensagem, receberam aquela mensagem com grande euforia, mas quando começaram a ser provados, elas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor.
E nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 7, onde a palavra diz: outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram. Agora Jesus fala de um outro tipo de solo, o solo espinhoso. Quem já plantou aqui sabe que os espinhos são inúteis para qualquer propósito agrícola. Ninguém quer lançar sementes num terreno onde tenham sementes de espinhos ali que vão crescer. Porque certamente os espinhos vão crescer mais rápido do que a semente que você plantou. E quando a semente germinar e começar a crescer, os espinhos já estarão grandes o suficiente para matar toda a sua plantação. Os espinhos são plantas danosas, principalmente para o trigo, que era o que era mais plantado naquela época. E eles sufocavam o trigo e o trigo não conseguia frutificar. Então, sementes lançadas num campo com muitos espinhos, essas sementes até crescerão, mas elas nunca conseguirão dar frutos, elas nunca conseguirão amadurecer, porque antes disso acontecer, os espinhos vão sufocar essa planta. Então, nesse exemplo que Jesus dá, ele até diz que a semente germina, a planta começa a crescer, mas junto com ela, o que é que cresce junto? Os espinhos crescem juntamente com essa planta. Crescem os espinhos, esses espinhos sufocam a planta sem que dê tempo da planta frutificar. E lá no verso 14, Jesus vai explicar o que é que significa essas sementes que caíram no meio dos espinhos. Ele diz: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu coloquei que essa semente que caiu entre os espinhos, esse solo espinhoso, simboliza, está representando um coração preocupado. E esse é um grande problema dos nossos dias. Como o Senhor Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Então o Senhor, Ele dá nome a esses espinhos que crescem junto com a planta. Aqui no texto de Lucas, ele diz que são os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Se você ler a narrativa de Mateus, lá no capítulo 13, Mateus vai dizer que os espinhos são comparados aos cuidados do mundo e às fascinações das riquezas. Essas pessoas, representadas por esse solo espinhoso, são pessoas que também receberam a palavra, recebem a palavra com bastante alegria, elas têm entusiasmo quando recebem a palavra, elas demonstram total interesse na mensagem do Evangelho. A gente até vê um sinal de uma boa receptividade da mensagem, a vida da pessoa começa a mudar, ela aparenta estar demonstrando que está frutificando, ela parece possuir um potencial enorme de ser alguém fértil no reino de Deus, mas existe algo que as sufoca no meio da caminhada. São justamente as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. E esse combo de pecados vai sufocando a vida espiritual dessa pessoa. Esse combo de pecados vai sufocando a palavra que ela recebeu e vai tornar essa pessoa infrutífera. Veja que aqui não se trata de alguém que é incrédulo, com o coração endurecido. Essa pessoa que, retratada aqui, esse solo espinhoso, também não fala de alguém que é impulsivo ou superficial espiritualmente. Dessa vez, o solo está bem arado. Aos olhos de alguém que vai ali semear, esse solo está perfeito para receber a semente. Ele possui a profundidade necessária, mas há muitas impurezas no meio daquele solo que o semeador não conseguiu enxergar. E os espinhos, eles sempre crescerão mais rápidos e mais fortes do que a planta da semente que foi lançada. A palavra de Deus nesse coração não conseguiu dominar
todo o coração dessa pessoa. O que acontece é justamente isso. Essas preocupações, esses espinhos que o Senhor fala, eles tentam tomar toda a área que ele tiver disponível ali, ele vai tentar tomar a área toda. E aí ele começa a ocupar o lugar do Senhor no coração dessas pessoas. O Senhor não tem o domínio no coração dessas vidas. Jesus não tem a primazia. Ele não é o único Senhor dessa pessoa. Existem outras coisas que têm tomado o lugar de Deus e começam a sufocar o coração dessas pessoas. A primeira delas que o Senhor fala são as preocupações da vida. As preocupações da vida, elas devoram pouco a pouco a nossa alma. Ela também pode abrir caminhos para uma série de enfermidades físicas e também mentais, que vão abreviando a vida da pessoa. E além disso, ela vai tirando totalmente o nosso foco das coisas espirituais, das coisas de Deus. Tira o nosso foco de todas as bênçãos que são reveladas a nós por meio da palavra do Senhor. Tira o nosso foco da provisão de Deus nas nossas vidas. E isso é algo que nós precisamos estar muito atentos, queridos. Talvez a maioria de nós que aqui esteja, nós tenhamos espinhos que estão crescendo lado a lado com a nossa espiritualidade. E muitas vezes nós não temos percebido. Nós estamos no mundo, sabemos que esse mundo tem um sistema, que é um sistema maligno, e que o sistema deste mundo tem o intuito de nos afastar cada vez mais do Senhor. É isso que o sistema maligno quer. Tentar nos afastar cada vez mais de Deus. Se Jesus está falando ali no século I que aquelas pessoas tinham muitas preocupações na sua vida e essas preocupações com as coisas da vida sufocavam a vida espiritual dela, imagine nos nossos dias. Com o avanço da tecnologia, com muito trabalho hoje que nós temos. No século I, quando o dia terminava, as pessoas iam para as suas casas, iam descansar e dormir, porque não tinha eletricidade, as pessoas não tinham mais o que fazer. Elas iam para a sua casa, se banhavam, faziam a sua última refeição, tinham um momento com a sua família, e eles iam dormir 6, 7 horas da noite. Eles tinham tempo de parar. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, com a eletricidade, nós não temos mais limites. Enquanto a gente conseguir, a gente está trabalhando e trabalhando e trabalhando e produzindo, e o sistema do mundo nos leva a isso. Eu tenho que estar produzindo sempre, eu tenho que estar trabalhando sempre. E esses são espinhos que vão crescendo e vão sufocando a nossa vida espiritual. Para a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, não é a heresia que vai nos fazer enfraquecer a nossa fé. Nós somos sempre ensinados por meio da palavra, nós estamos tendo conhecimento da verdade. Se um falso profeta um dia se levantar, um novo evangelho for pregado, a gente sabe que aquilo não é a verdade. E às vezes a gente se acha que a gente está blindado. A nossa vida espiritual está blindada, mas Satanás usa coisas sorrateiras que vêm nos sufocar e enfraquecer a nossa fé. E é justamente, irmãos, as preocupações da vida que podem sufocar a tua vida espiritual. São inúmeras coisas que você tem para fazer em casa, que você tem para fazer no seu trabalho. É um carro que está precisando consertar, é sua conta bancária que está sem saldo, são as crianças que estão doentes e precisam ir ao médico, são as tarefas da faculdade que estão se aglomerando, são as avaliações do final do semestre que estão chegando, são as contas que estão atrasadas, é você que está prestes a perder o emprego, é você que está pensando o que é que eu vou comer amanhã, será que eu vou conseguir realizar os planos da minha vida, com quem é que eu vou casar, o que é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Essa é a vida para a maioria das pessoas. E a preocupação com as coisas desta vida estão sufocando a vida espiritual de muitos cristãos. E nós não estamos atentos a isso. A gente acha que a preocupação com essas coisas é algo normal. Todo mundo é assim. O mundo é assim.
Eu tenho que me esforçar o máximo possível, eu tenho que trabalhar o tempo todo. São muitas coisas e a gente fica sempre preocupado com as coisas que tem para fazer, que a gente precisa produzir, que eu tenho que realizar. São muitas coisas que vão tomando a nossa mente e o nosso coração, e isso vai sufocando a nossa espiritualidade. Isso vai tomando o lugar de Deus na nossa vida. Isso vai tirando o nosso foco da palavra de Deus. São tantas coisas para fazer e eu deixo a parte da oração de ler a Bíblia de lado. Eu não busco a Deus. Eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas amanhã eu tenho prova, eu preciso estudar. Então eu deixo a igreja de lado e eu vou estudar. E a palavra nos ensina que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Espinhos que têm crescido junto com a nossa espiritualidade e que têm sufocado as nossas vidas. E se Jesus chamou a atenção das pessoas para isso, irmãos, Jesus sabe o que ele está falando. Nós temos orado bastante para que o Senhor enfraqueça o diabo, para que ele não permita que o diabo venha ferozmente contra as nossas vidas. Nós oramos para que o Senhor livre a igreja da perseguição. Nós pedimos a Deus que livre o nosso país de uma ditadura, que o Senhor nos livre do político A, do político B. Mas é algo sorrateiro que está matando a nossa espiritualidade. A espiritualidade das pessoas do nosso tempo é a exaustão. É a preocupação excessiva com as coisas dessa vida. São muitas atividades que a gente precisa cumprir e junto com elas, as muitas preocupações vêm para tirar o nosso foco de Deus. Se isso está acontecendo com você, às vezes sem perceber, você está se moldando ao sistema deste mundo. E o que ele quer é justamente isso, tirar o seu foco de Deus. E nós precisamos, como servos do Senhor, estar atentos a isso. Não podemos deixar que esses espinhos cresçam na nossa vida e sufoquem a palavra que temos recebido, sufoquem a nossa espiritualidade. Não podemos deixar que os cuidados com as coisas dessa vida, as preocupações com as coisas dessa vida, tire o nosso foco do nosso Deus. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, volte alguns livros, lá no capítulo 6, a partir do verso 25. Veja o que o Senhor nos ensina. Por isso vos digo, o que é que ele diz aí? Não andeis ansiosos pela vossa vida, é o que Jesus diz. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Isso é o que o Senhor Jesus nos ensina. A não nos preocuparmos com as coisas desta vida. Mas o Senhor nos ensina, em primeiro lugar, a confiarmos nele. Deus é o nosso provedor. É Ele que cuida de nós. E talvez esses espinhos estejam crescendo de uma maneira tão rápida na sua vida que tem impedido de você crer nessas verdades. Tem enfraquecido a sua fé no Senhor. E você não consegue crer que Ele é seu provedor. Você não consegue confiar no Senhor. Você não consegue crer que é Ele que cuida de você. São espinhos, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Um outro espinho que o Senhor também vai nomear, que sufoca a nossa vida espiritual e nos impede de frutificar, é o engano das riquezas. A sede da riqueza. É a ambição desenfreada de você obter recursos materiais e você querer cada vez mais. Nós temos uma palavra do Senhor também para isso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Diz assim a palavra: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o perigo que a palavra de Deus está nos dizendo. Você ser rico, irmão, os bens materiais em si, eles não são ruins. A riqueza não prejudica a vida de uma pessoa quando nós temos as prioridades da nossa vida bem definidas. Quando nós temos bem definido prioridades na nossa vida, quando Deus está verdadeiramente no altar do nosso coração, quando Ele é o nosso Senhor, nós não idolatramos o dinheiro. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos dado aqueles recursos para a glória dEle. Então o dinheiro está ao meu favor, mas não é Ele que me domina. Quem nos domina é Deus. Então não é nenhum pecado você ser rico. Não é nenhum pecado você ter um trabalho que te traga uma boa condição financeira. Mas nós precisamos ter o cuidado com, muitas vezes, essa ambição de você querer sempre mais. Às vezes você tem uma vida já estabilizada, mas você nunca está satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Você nunca está contente com a situação que Deus tem te colocado. Não está te faltando nada, você consegue pagar as suas contas, mas você quer sempre mais. E aí é justamente onde anda o perigo. Quando nós temos essas prioridades bem definidas na nossa vida, nós recebemos aquilo que Deus tem nos dado com ações de graça, como um presente da mão de Deus. O que eu tenho não é meu, é o Senhor que me deu. E eu sou apenas mordomo daquilo que o Senhor me deu e eu preciso administrar bem aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, porque o Senhor, Ele é gracioso em nos abençoar. Se Ele não nos abençoasse com os recursos, com o trabalho que temos, nós não teríamos nada. E nós precisamos reconhecer isso. É o Senhor que tem nos dado. E o pecado consiste exatamente em você amar muito mais as bênçãos recebidas do que aquele que está te abençoando. Ou amar muito mais as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais. Infelizmente tem cristãos assim, irmãos, que oram pedindo mais a Deus bênçãos materiais na sua vida do que bênçãos espirituais, do que fortalecimento, do que fé.
pedem ao Senhor sempre coisas materiais. Tem pessoas que têm focado nisso. E nesse mesmo texto lá, de 1 Timóteo capítulo 6, no verso 17, Paulo escreve para Timóteo e diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tesouros espirituais. Muito mais do que você está focado no seu dinheiro, em acumular cada vez mais, você precisa estar focado nos tesouros espirituais, em que você vai poder desfrutar quando você receber do Senhor a vida eterna. Cuidado com esses espinhos, com essa ambição de você sempre querer mais. E aí para você ter mais, você trabalha cada vez mais e você se ocupa cada vez mais e você não tem tempo para nada porque você quer conquistar coisas na sua vida. E quando você, depois de muito trabalhar, quando você conquistou aquilo que você queria, agora você vai ver que você tem que trabalhar dobrado para você conseguir manter o que você conseguiu conquistar e comprar. Porque as pessoas se esquecem disso. Muitas pessoas querem comprar. Eu quero comprar uma mansão em Guarajuba, um exemplo. E aí você trabalha, consegue o dinheiro, você compra a tua mansão em Guarajuba. Você precisa manter aquela mansão. Você precisa ter pessoas, funcionários ao seu dispor, para jardinar, para limpar a piscina, para dar manutenção na casa, elétrica, hidráulica, parte física, limpeza da casa, condomínio que você paga, os impostos para o governo. E aí você percebe, poxa, agora eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu trabalhei para conseguir manter aquilo que eu conquistei. E isso é uma bola de neve, é um ciclo na vida em que você trabalha para conquistar e quando você conquista, você tem que trabalhar dobrado para conseguir manter o que você conquistou. E são coisas, às vezes, supérfluas. E o Senhor está chamando a nossa atenção para outras coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos lembrar que aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, o Senhor tem nos dado e nos dado com abundância. E nós precisamos reconhecer isso e agradecer ao nosso Deus. Um outro espinho também que cresce no nosso coração muitas vezes são os prazeres da vida. Existem prazeres, irmãos, que em si mesmos eles são pecaminosos e nós sabemos disso. A embriaguez, o uso de drogas, jogos de azar, imoralidade sexual. Nós sabemos que esses prazeres da vida são pecaminosos em si. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque existem prazeres da vida que não são pecaminosos. Mas a depender da intensidade que nós lidamos com eles, ele pode se tornar pecaminoso sim na nossa vida. Quando a pessoa excede o uso desses desejos aí da vida, desses prazeres da vida, ele acaba se tornando um vício. E vai tomando o lugar de Deus também no nosso coração. Pode ser um vício em esportes, pode ser um vício no trabalho. Eu sou workaholic, tem gente que ama falar isso, né? Quando fala isso, você já olha assim, né? E tu é crente mesmo? Viciado em trabalho, eu amo trabalhar. E a pessoa ama fazer isso. São jogos, diversão. Diversão em si não é pecado, mas tem pessoas que vivem para isso. Diversão excessiva. O descanso também. O descanso é um grande prazer que o Senhor mesmo nos ensinou que nós precisamos descansar. O Senhor criou o mundo, no sábado ele descansou. E o Senhor nos ensina isso. Nós também precisamos descansar. Mas tem pessoas que descansam excessivamente, descansam o tempo todo. E isso se torna um pecado na sua vida. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Quero ganhar dinheiro sem trabalhar, de casa lá na rede. Só com o computador no colo, 1 hora por dia, fechar e não quero fazer nada.
Descanso excessivo. Tem tempo de sobra e muitas vezes não usa aquele tempo que tem de sobra, né? Porque não é nenhum pecado você conseguir ganhar dinheiro, né, de forma lícita, dessa forma, sem você precisar trabalhar muito. Mas será que você tem usado esse tempo que tem sobrado a você para você trabalhar para o Senhor? Para você servir ao Senhor? Você talvez não precise trabalhar tanto para ganhar dinheiro, mas o reino de Deus conta com você. O reino de Deus está precisando de trabalhadores, porque a seara é grande. Mas você não, você quer descansar. Eu trabalho 1 hora por dia e as outras 23 horas eu descanso. Isso é um pecado também. É um prazer da vida que, quando mal utilizado, se torna um vício e se torna um pecado. Então nós percebemos aqui, irmãos, que são muitos espinhos que estão à disposição de qualquer um. São coisas comuns na nossa vida que, se a gente não vigiar, esses espinhos vão acabar nos sufocando e nos afastando das coisas de Deus. Nos afastando do convívio com os irmãos, da frequência nos cultos, da nossa vida devocional, da nossa vida de oração, e vai roubar o nosso tempo para trabalhar para o Senhor. Você faz muitas coisas na sua vida. Quanto tempo da sua semana você tem dedicado para trabalhar para o Senhor? Quanto tempo? Você já parou para pensar nisso? Você chega assim no final da sua semana e você diz: o que foi que eu fiz para a obra de Deus durante essa semana? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente não fizeram nada. Trabalharam tanto, se preocuparam com tantas coisas, e Deus? Eu só lembro de Deus no domingo. Durante a semana não dá tempo de lembrar de Deus. É muito trabalho, é muita coisa, mas domingo é tudo. Quando eu não trabalho, porque se eu trabalhar domingo também, tem domingo que não dá para lembrar de Deus também. Misericórdia, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Continuando a leitura do texto, no verso, lá em Lucas capítulo 8, vamos para o verso 8 agora. Onde a palavra diz: outra, falando da outra semente, outra porção de semente, afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora sim, a semente caiu num bom solo. Um solo que não é compactado pelos pés humanos, um solo que também não é carente de profundidade, tem muitas rochas, um solo que não está infestado de espinhos, mas agora sim é um solo totalmente adequado para que a planta se desenvolva de maneira saudável. Aqui nesse solo a gente vê que a semente que caiu, aquela planta produziu em abundância. Lucas fala apenas 100 por 1, mas quando a gente lê a narrativa de Mateus e Marcos, eles trazem outros percentuais também de colheita, né? Ele fala 30, 60 e 100 por 1. Mas Lucas aqui ele foca logo no que realmente deve ser. Nós devemos frutificar com abundância no reino de Deus. Este bom solo aqui, que o Senhor fala no verso 8, eu coloquei que ele retrata um coração que é bem preparado para receber a palavra do Senhor. E lá no verso 15 do capítulo 8, Jesus vai explicar o que é esse solo. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Essas pessoas aqui recebem a mensagem com alegria no seu coração, com muita fé, e além do mais, elas perseveram. De que maneira essas pessoas perseveram? Distribuindo a mensagem também. O frutificar aqui que o Senhor está ensinando é justamente isso. Você recebe a palavra faz efeito na sua vida, te transforma, ela se enraiza, ela cresce forte e saudável,
E você precisa frutificar. E de que maneira eu vou frutificar para o Senhor? Trabalhando no reino, anunciando a mensagem para outras pessoas. Tem muitas outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E é dessa maneira que nós frutificamos para Deus. É proclamando a palavra. E muitas vezes não é só por palavras, mas também com o nosso testemunho. O nosso testemunho de vida. E essa parábola vai retratar justamente isso. É o ensino do evangelho. O evangelho precisa ser pregado em todo mundo. E cada pessoa que ouve a mensagem do evangelho tem uma reação quando ouve essa mensagem. Nem todas as pessoas vão receber a mensagem do evangelho. Algumas pessoas vão rejeitar logo a mensagem: eu não quero ouvir, saia daqui. Eu não gosto desse negócio de Deus, de Bíblia. Não venha falar isso comigo, não. Tem pessoas que são impulsivas, que vão ser eufóricas. Amém, eu quero isso, eu aceito essa palavra, eu quero me batizar logo. Que igreja eu posso ir? Me batize logo. Só que quando elas começam a ser provadas na vida, elas logo se desviam na palavra de Deus. Tem outras pessoas que, como o Senhor mesmo falou, vai começar a crescer. Quando vai parecer que vai frutificar, ela não vigiou que tinha espinhos crescendo junto e sufoca a vida espiritual da pessoa. E muitas vezes ela chega a morrer espiritualmente também. Mas ainda outras crerão na mensagem e levarão outras pessoas a crer também. Porque aquela mensagem frutificou na vida. A semente cresceu, a planta cresceu fortalecida e está frutificando na vida daquela pessoa. Ela sabe que Deus tem que estar em primeiro lugar. Ela sabe que não há nada melhor do que Jesus. Ela entende que aquelas pessoas que ela conhece, que ainda não conhecem essa verdade, precisam desesperadamente de Jesus. E ela corre para falar do evangelho, para pregar a mensagem, para ensinar as verdades de Deus. Dessa maneira ela está frutificando no reino do Senhor. Nessa noite, irmãos, o Senhor está nos dando uma oportunidade de examinar o seu coração, para você descobrir que tipo de solo você é. Se você é dos 2 primeiros, como eu falei de manhã, você precisa se converter urgente. Você ainda não conheceu ao Senhor verdadeiramente. Se seu coração é um solo cheio de espinhos, você tem muito trabalho aí. Você tem muita coisa para consertar na sua vida diante de Deus. Você precisa redefinir as prioridades da sua vida. Você precisa se entregar plenamente ao Senhor e confiar que é Ele que cuida de você. E se você é uma boa terra e você tem frutificado, quanto você tem frutificado para o Senhor? 30, 60 ou 100 por 1? Você está produzindo os frutos esperados por Deus? Você tem dado um bom testemunho público? Você tem pregado a palavra em todas as oportunidades que o Senhor tem te dado? Será que verdadeiramente você tem perseverado em meio às provações? A perseverança junto com os frutos é o sinal necessário de uma confiança genuína e salvadora em Cristo. Como é que a gente sabe que o coração daquela pessoa é uma boa terra? Quando a gente vê as pessoas frutificando para o Senhor, trabalhando na obra de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, amando o Senhor acima de todas as coisas. São pessoas que às vezes têm muitos bens materiais, mas ela não está nem se importando com aquilo. Quando as pessoas precisam, ela está disposta a ajudar. São pessoas que não vivem preocupadas excessivamente com as coisas deste mundo, mas ela busca em primeiro lugar servir a Deus, buscar o Senhor. E no decorrer do dia a gente vai fazendo as outras coisas que tem para fazer. O dia está cheio de problema? Os problemas que aguardem. Eu vou orar primeiro, vou buscar a direção de Deus. Senhor, Tu sabes, me ajude a testemunhar do Senhor em meio na resolução desses problemas. Senhor, eu não sei talvez como resolver, mas o Senhor pode abrir a minha mente, me iluminar e eu resolver da melhor maneira possível. E que o Senhor vai ser glorificado naquilo que eu vou fazer, da maneira que o problema será resolvido. É dessa maneira que a gente vai crescendo
espiritualmente, irmãos. Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Nós precisamos produzir frutos abundantes para a glória dele. E uma ceifa abundante só é possível com um coração puro e bem cultivado. Se você conseguiu entender essa mensagem, agradeça ao Senhor nessa noite. Agradeça ao Senhor porque Ele te deu o entendimento dela. Porque é justamente isso. O Senhor falou por parábolas, as pessoas não entenderam, mas depois dos discípulos, Jesus explicou. O Senhor disse a eles: a vocês foi dado o poder de entender as verdades do reino de Deus. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. E a palavra de Deus tem que ser o nosso guia. A palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé e de prática. Lembre que apenas Deus pode arar e preparar um coração para receber a palavra. E o Senhor faz isso por meio da sua obra de regeneração e santificação através do seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa parábola também é um lembrete para nós, irmãos, que quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós ensinamos a palavra de Deus, os resultados sempre vão apresentar algum tipo de variação de acordo com a condição do coração dos ouvintes. Lembre que tem pessoas que você vai ensinar, mas o coração é duro. E toda vez que você ensinar, por causa do coração duro, o diabo vai vir e vai levar a palavra. Lembre-se que tem pessoas que Deus vai muitas vezes te usar para levar a palavra, a pessoa vai receber a palavra com euforia, mas são pessoas que são superficiais. Quando começarem a serem provadas, elas não vão conseguir resistir, não vão conseguir permanecer nos caminhos do Senhor, e elas vão morrer espiritualmente. Lembre-se que você estará também andando do lado de pessoas que você também está ensinando a palavra, mas são pessoas que estão sendo sufocadas por esses espinhos, as preocupações da vida, a preocupação excessiva em obter riquezas, as paixões dessa vida, as diversões desta vida. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o sucesso ou o fracasso não depende das nossas habilidades. Lembre que Jesus não focou nisso, que o semeador tem que ter uma habilidade específica para ele lançar a semente, para que ele obtenha o melhor resultado. A semente que nós temos é a melhor possível, é a palavra de Deus. Não existe semente melhor do que essa. Não é a nossa habilidade que vai fazer com que as pessoas se rendam aos pés do Senhor. Isso é uma motivação para você, que muitas vezes se acha despreparado para pregar o Evangelho, que acha que não tem capacidade de falar do Senhor Jesus para alguma pessoa. Não são as suas capacidades que vão convencer as pessoas do pecado dela. É o Espírito Santo que faz essa obra. Nós somos chamados apenas a semear. Lance a semente. O resto é com o Senhor. Então fique firme, não desista. Aquela pessoa que talvez você tenha pregado e a pessoa tem sido resistente, ore por ela, continue falando da palavra do Senhor. Se você tem a oportunidade de falar, continue pregando, insista, ensine a palavra do Senhor para ela e deixe que o Espírito Santo faz o restante da obra. O que o Senhor requer de nós é justamente isso. Precisamos perseverar, precisamos continuar sendo fiéis nessa tarefa de semear, porque muitas sementes lançadas por nós cairão em solos bons, em solos bem cultivados, e o resultado será de frutos abundantes para a glória de Deus. E é assim que o reino de Deus cresce, irmãos. É assim que uma igreja cresce. É dessa maneira que pessoas se rendem aos pés do Senhor. Não são métodos que fazem a igreja crescer. Talvez os métodos façam a igreja inchar. Muita gente dentro da igreja, por quê? Por causa do som, que é muito bom, por causa da iluminação cênica. São muitas coisas que estão aderindo nas igrejas para chamar a atenção das pessoas, mas o evangelho não tem tido espaço nessas igrejas.
São coisas superficiais que têm chamado a atenção das pessoas. O que traz o genuíno crescimento no reino de Deus é a pregação da palavra. E nós vamos continuar pregando a palavra e o Senhor vai dar o crescimento que Ele quiser dar. Persevere, irmãos. Continuem firmes nos caminhos do Senhor. E que todos nós aqui, nesta igreja, nesta noite, que o nosso coração, ele seja esse coração, um bom solo, arado pelo Senhor, livre dos espinhos, livre da rocha, das rochas, livre da dureza do coração, e que nós possamos juntos dar muitos frutos para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, por mais uma explanação da Tua palavra, por esta parábola, ó Deus, continuam as mesmas, mas nós agradecemos ao Senhor por ter nos alcançado e abrir os nossos olhos por meio da... Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou a nossa atenção nessa noite a examinar o nosso coração. E nós te pedimos, tempo, abre os nossos olhos. Abra os olhos do nosso coração para que a gente possa te ver, para que a gente possa receber a Tua palavra e ela possa germinar, crescer, frutificar para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a compreender o que o Senhor deseja de cada um de nós, onde o Senhor quer nos usar na Tua obra, que nós venhamos ansiar por Te servir, Senhor. Nos capacite para isso, Senhor. Nos ajude, nos levante, tire de nós o medo, tire de nós a preguiça, tire de nós o comodismo, Senhor. Nós precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, o Senhor nos chamou para isso. Essa é uma marca da perseverança. O serviço ao Senhor é um sinal de que nós compreendemos o Teu chamado, a Tua mensagem. Nós não fomos chamados para permanecer sentados num banco, Senhor, o tempo todo. Nós precisamos, ó Pai, pregar a Tua palavra onde o Senhor tem nos colocado. Nós precisamos Te servir com os dons que o Senhor tem nos dado, e cada um de nós temos recebido dons da parte do Senhor. Aperfeiçoa, ó Pai, esses dons em nós e nos ajude para que nós possamos trabalhar para o Senhor, para a glória do Teu nome. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Pai, e nos ajude. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.